QNUC 11, o Fundo High Yield CDI da Quineia. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora no dia 6 de junho de 2025. Primeiro vídeo do fundo aqui no canal. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. O fundo, que tem um patrimônio líquido total de 1,55 bi, a última distribuição será paga agora, no dia 11 de junho de 2025, R$ 1,35 por cota, a cota patrimonial a R$ 101,34, a taxa média da marcação da carteira dando CDI mais 5,03% ao ano. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o QNUC 11 cota na B3 a R$ 103,65, fazendo um P sobre VP de 1,02, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 12,77%. Desde dezembro de 2024, o fundo buscou uma recuperação no mercado secundário, ele que esteve lá aos R$ 87,12 e agora chega aí aos R$ 103,65, bastante puxado no mercado secundário já, inclusive superando 2% ao valor patrimonial. Como comentamos, a última distribuição, R$ 1,35 por cota, subiu um pouquinho, 5 centavos, ela que era de R$ 1,30, agora fazendo um yield mensal de 1,29, anualizado de 12,95%. Investindo R$ 1.000 há 2 anos, em QNUC 11 teria hoje R$ 1.260,60. O fundo já começa a se descolar do CDI, o que é muito positivo. Isso porque, se considerado o perfil dele, que é um perfil mais arriscado, high yield, e dentro da matriz risco-impacto, risco-retorno, ele deve retornar uma maior rentabilidade ao cotista. Então, ele segue aí fazendo a linha superior do CDI desde dezembro de 2024. Muito positivo. No período, segundo o investidor 10, o QNUC 11 deu 26,06%, frente ao CDI, que deu 19,8%. Voltando aqui para o relatório, pessoal, a gestão comenta que ao final de maio, o QNUC 11 apresentava uma alocação em relação ao seu patrimônio de 98,9% em ativos-alvo, 8,2% em LCI e 0,7% em instrumentos de caixa. A parcela investida em CRIs corresponde a 98,9% do patrimônio do fundo, com uma remuneração média de CDI mais 4,97% ao ano. 100% das operações adimplentes, e na operação CDI, ele tem uma taxa média de aquisição de 5,03, uma taxa média de marcação de 4,97, uma duration total aí de 2,7 anos. Em relação à distribuição de dividendos, R$ 1,35, fazendo uma rentabilidade de 1,34, considerando o ingresso a R$ 100,89, correspondente à taxa de 118% da taxa DI no período, 138% do CDI, considerando o gross up de imposto de renda, a alíquota de 15%. O fundo iniciou as operações em 2023, bastante novo no mercado, é aberto ao público em geral e não a taxa de performance, tendo apenas a taxa de administração de 1,4% ao ano. Em relação às movimentações aqui da carteira para maio, no mês ele movimentou um total de compras de 59 milhões, sendo a primeira operação de 20 milhões lá para o CD Brasília e Contagem, contando aí com uma taxa de CDI mais 4,25 para um CRI emitido com a finalidade de financiar a construção de 2 galpões logísticos lá em Brasília e também em Contagem. A operação conta aí com as garantias de alienação fiduciária, também tem a alienação fiduciária de cotas e também a cessão fiduciária. A segunda operação é para um projeto residencial aqui em São Paulo. Tem aqui os projetos Jardins e Zona Sul, 21 milhões e meio, CDI mais 4,2, e a terceira operação de 16 milhões para um financiamento de obras de projetos de uma incorporação de primeira linha aqui nos projetos Lanai, Florata, Salvador e Plates. Finalizando aí um total de 57 milhões, a CDI mais 4,37. O fundo ele se encontra 7,8% alavancado, com operações compromissadas reversas, 98% do patrimônio líquido aqui do fundo alocados em CRIs e FIIs. Ele tem aí na carteira de CDI 4,97% de marcação, na carteira de inflação 13%, a carteira de inflação que corresponde a apenas 0,6% aqui do patrimônio líquido do fundo, 8,2% em LCI e 0,7% aqui em caixa, formando um total aí de 107,8% de patrimônio líquido alocado. A alocação por setor, ele segue lá no residencial dando 43,9%, no residencial pulverizado 40%, 11,8% aqui de logístico, 98% em CDI, 0,6% em inflação e 0,6% em Selic.
A negociação diária do fundo na B3 é de 2,64 milhões ao dia, um volume mensal de 55 milhões, bem considerável. Para a DRE do fundo, em relação a maio de 2025, ele fez um resultado líquido de 21 milhões e 100 mil reais, distribuindo 20 milhões e 700 mil, fazendo um resultado total de 1,37, distribuindo R$ 1,35 por cota. A reserva acumulada não distribuída segue lá nos 28 centavos, isso porque ele fez 1,37 e distribuiu apenas 1,35. No mês, a gestão comenta que o fundo se beneficiou do nível mais elevado da Selic ao longo do mês de maio, segue lá a Selic aos 14,75% ao mês. E segundo a gestão, por isso também ela elevou o patamar de alocação do fundo através de novos investimentos em CRIs no período, se beneficiando aí para rendimentos futuros. Por fim, a gestão destaca aqui que a carteira do fundo permanece saudável, sem qualquer evento negativo de crédito no portfólio. Em relação à tabela de sensibilidade para a distribuição de R$ 1,35, a taxa DI dá 1,14%, a taxa DI 118%, fazendo um CDI 138%, se considerando a cota média de ingresso a R$ 100,89. Em relação à tabela de sensibilidade na cota no mercado secundário, a R$ 103,50 dá um spread de CDI mais 3,88%, o spread líquido de 2,4%. Na carteira, pessoal, aqui do fundo, ele guarda algumas concentrações aqui superiores a 5%. O primeiro é da carteira BRZ, formando 6% aqui da carteira, no montante total de 100 milhões. O segundo é a MRV ProSoluto 344, 5,4% aqui do PL da carteira, no montante de 90 milhões. O terceiro CRI aqui concentrado do fundo é do CD Igaraçu e Garuva, formando 88 milhões, no total de 5,3% do PL da carteira. E, por fim, os projetos residenciais Campinas de Santo André, formando 5% da carteira, no montante de 85 milhões. Então, importantíssimo ficar atento, porque apenas estes 4 CRIs formam aqui aproximadamente 22% de todo o PL aqui da carteira do fundo, tá? Importantíssimo ficar atento. A Quineia, ela não tem o hábito de divulgar aqui no seu relatório qual é a concentração dela por devedor, mas de uma leitura bem en passant, verificamos aqui que ela tem bastante MRV na carteira e também muitos projetos de incorporação pulverizados aqui em diversos pequenos CRIs, mas se somarmos aqui, ela concentra aí um único devedor na tua carteira. Então é importantíssimo ficar atento, porque a MRV não está sozinha aqui. Ela tem, por exemplo, o projeto Lanai, tem aqui também o projeto Curitiba, o projeto Visconde, também tem aqui o Centro de Distribuição Brasília e Contagem. Então, são diversas pequenas concentrações aqui que demandam maior atenção por parte do cotista, principalmente se considerarmos aí o perfil high yield do fundo. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos, agora com 2 vídeos ao dia, o primeiro às 5 e o segundo às 11 horas da manhã. Tudo isso para permitir uma maior interação de você, cotista, com o seu fundo imobiliário, através da leitura de relatórios. Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais. Fui!